Fala galera, começando mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Ceia Subversivo. Estamos voltando da posse do presidente Lula com muitas novidades. E uma delas é Iago Moura, que agora mudou o nome para Majin Buu, porque ele voltou rosa de Brasília, né? De tanto sol que ele pegou. Gente, eu não deixei nem vocês se apresentarem hoje, né? Eu nem me apresentei também, que falta de educação, né? Então, pessoal, quem vos fala, você já sabe que é Pedro Fernandes, e quem me acompanha são Majin Buu e Iago, não? Preciso nem me apresentar agora. Sacanagem. Patrícia Miguel. Iago Majin Buu. Bom é isso, bom é assim, cara. O cara já entra na zoeira também, começa a se zoar no meio e por aí vamos. É isso aí, feliz ano novo, galera. Feliz país novo, feliz Brasil novo. Tudo de bom. Coisa mais maravilhosa do mundo, né? Estamos aí há 5 dias, né, desse novo governo. E eu tô muito feliz. Vocês estão felizes? Sim! Eu tô muito feliz. Coisa linda, cara, coisa linda. A presença de cada ministro que se apresenta é mais uma sensação osgármica, entendeu? Que acontece na minha vida. Eu não estava mais acostumado a ver ministros de direitos humanos falar sobre direitos humanos, né? Eu não estava mais acostumado com isso, com esse tipo de coisa, sabe? Só que estava acostumado com coisa bizarra, absurdos, né? Não estava acostumado com um ministro do meio ambiente que defende o meio ambiente. Cada um que se apresenta, sabe, é uma coisa assim muito nova pra mim, cara. Tipo assim, eu realmente tô perdido ainda em tudo isso. Parece que eu tô vivendo um sonho, me belisco às vezes, assim, pra saber o que tá acontecendo, se eu tô sonhando, se não tô. Então, estamos começando bem, né? Apesar das mais línguas, né, já começarem a falar merda, né? Eles vão falar merda mesmo nesse meio tempo, porque eles não tem mais o que fazer. Eles se fuderam, perderam, agora tem que sentar e tem que assistir, né, o show que o Lula vai dar nesse governo. Acho que todo mundo tá com essa sensação, né? Quando teve o resultado da eleição, todo mundo ficou muito... Eu acho que foi um grito de alegria e também de alívio ao mesmo tempo. Um grito que estava entalado na garganta de todo mundo nesses 4 anos. Principalmente nesses 4 anos, né? Mas desde 2016, enfim. Mas, assim, foram anos muito complicados e, assim, a gente está tendo finalmente um governo com um governo normal, né? Um governo que não é aquela aberração de governo Bolsonaro. A essa altura, 4 anos atrás, se a gente for parar para pensar, a discussão era a Damares falando que menino tinha que usar azul e que menina tinha que usar rosa. Uhum. Era esse o nível da discussão. Era o Ministério da Educação falando aberrações, não mexer no currículo, tirar o comunismo, não sei o que das escolas, a influência da militância de esquerda, da doutrinação, que os professores não formam alunos, formam militantes. Era uma aberração, era uma aberração. A formação do Ministério do Bolsonaro, para se ter uma ideia, o que eles chamavam de ala técnica, né? A imprensa chamou de ala técnica há muito tempo, né? Falava lá da ala hospício e tinha a ala técnica, né? Que era a ala técnica que eles chamavam era o Paulo Guedes. O que aquela porra tem de técnico? Aquilo ali é simplesmente um burocrata do capital que está ali para operar e fazer lobby para o rentismo, para o capital financeiro, esse tipo de coisa. Então, assim, acho que a gente está com um governo finalmente normal, um governo que compõe e que representa, né, a diversidade do povo brasileiro. Isso eu acho que tá muito bonito, sabe, de ver. Parece que a gente retomou o orgulho de ser brasileiro, porque isso daí tava muito complicado. Eu tava com vergonha de falar pra qualquer gringo, assim, que me conhece e falar de onde você é brasileira. Vergonha total. Agora deu uma passada, assim, sabe? Tá rolando falar. E 2 coisas que são as 2 diferenças, assim, que eu notei, pelo menos no meu dia a dia. Primeiro, abrir a agenda do presidente e encontrar compromissos lá. Essa é a primeira diferença. E a segunda é ler o Diário Oficial sem passar raiva, que é uma coisa que eu já não fazia há anos. Voltei a ler o Diário Oficial, gente. Maravilha. Não passo raiva. A agenda do Bolsonaro nos últimos tempos estava assim: levar alfafa pro gado no cercadinho. Aí, 6 horas depois,
A agenda dele tava lá, passar pomada na erisipela. Uhum. Assim, e depois disso tinha lá 6 horas da cloroquina pra Ema. E depois disso ele ia dormir. É bem isso, bem isso. E falando aqui em coisa boa, cara, notícia de última hora, coisa mais linda desse mundo. Vamos falar aqui do bizarro Alan dos Santos. O Ministério da Justiça aciona Estados Unidos e Interpol por extraditar o bolsonarista Alan dos Santos. Reunião ministerial que será nesta sexta-feira, dia 6, poderá definir extradição. Gente, assim, quando eu falo que eu sinto como se eu estivesse sonhando, não é à toa. Cara, no início da semana, o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo perderam as redes sociais. Aliás, foi antes do final do ano, perdão. Eles perderam as redes sociais dele. Obviamente, todo mundo sabe que por incitação a atos antidemocráticos, divulgação de fake news, não precisa explicar muito, né, por que eles perderam. E ontem, o Alexandre de Moraes suspendeu, né, os passaportes, tanto do Constantino quanto do Paulo Figueiredo. E aí, então, os dois, agora nesse momento, eles estão aí correndo risco também de serem extraditados se forem pegos pela imigração, né? Porque sem passaporte, sem green card, meu amigo, você tá ilegal. Agora, com uma decisão, né, muito mais incisiva, né, a questão do Alan dos Santos é porque ele já é, né, considerado foragido, né, e isso já tem tempo. E agora, né, do que nós temos, de fato, um ministro da Justiça, estão correndo atrás, né, dessa extradição, para que ele venha para cá e para que ele cumpra a pena dele, pague por tudo de ruim que ele fez pelo país. E lembrando que o crime que ele cometeu é crime de lesa pátria. Quando você conspira contra a sua própria nação, quando você conspira contra o presidente, é um crime de lesa pátria. Então, é isso. Estamos aguardando aí, né, ansiosos por essa decisão e esperamos que esse dia chegue logo também. E tiveram as contas bancárias bloqueadas também, né? Uma delícia. Gente, legal, isso aí eu não fiquei sabendo. Sim. Não, a verdade é que esses caras, assim, o próprio Alan dos Santos, esse monte de influencer bolsonarista tem que mapear esse pessoal todo e enquadrar em formação de quadrilha. O que esses caras fazem não é aceitável, né? Eles se utilizam da liberdade de expressão para cometer crimes. O pior de tudo é a forma como eles utilizam aquela massa bolsonarista mais ensandecida, mais doida, para fazer barbaridades, assim. Então, esses caras têm que ser responsabilizados mesmo. E esse Alan dos Santos, eu não lembro agora se foi ele. Pô, o cara tá participando de motociata lá nos Estados Unidos, quando o Bolsonaro foi. Aí encontrou o Bolsonaro, tirou fotinha e o cara, assim, um foragido. Esse cara tem que ser preso, tem que ir atrás desses caras e, antes de tudo, né, mapear, né, a questão do financiamento deles, porque tem muita gente por trás. E aí vai ser descoberta uma rede muito poderosa aí de crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, coisa que é muito, muito grave. Com certeza, com certeza. E vamos chamar o giro de bizarrices? Vamos! É isso aí, nosso giro de bizarrices essa semana, ele tá recheado, né? E assim, as bizarrices dessa semana não são dos bolsonaristas, elas são do Bolsonaro. Obviamente tem bolsonarista no meio, mas a maior parte delas são do Bolsonaro. A gente começa o nosso giro de bizarrices, obviamente falando, né, do absurdo que é os bolsonaristas estarem tentando dizer que a posse foi fake. Não era o Lula que estava subindo a rampa. Aliás, a rampa que ele estava subindo não é a que o presidente sobe. Deve ser a que a puta que o pariu deve subir. Eu sei, enfim. E aí estavam dizendo que não. Dentro de todas as teorias da conspiração, o Lula ainda está no hotel. E ele está no hotel é porque ele não pôde entrar no Palácio Alvorada. Se ele não pôde entrar no Palácio Alvorada, que é a residência do presidente, significa que ele não tomou posse. Quem está no Palácio Alvorada? Quem será? É o general Heleno, ele mesmo, aquele velho caquético, filho de uma puta, ele mesmo, na porra, ele que tá lá no Alvorada, escondido, despachando de lá, né? Na verdade, a gente percebe, né, o quanto que essas pessoas viajam na maionese, quanto que essas pessoas não entendem porra nenhuma da liturgia, que é o momento da posse, não entende nada mesmo. Porque, em primeiro lugar, não tem como o general Heleno tomar o Brasil assim, peraí, vem cá, eu vou tomar e acabou. Primeiro de tudo, não, isso daí que não existe, não há a menor possibilidade. E segundo, como pode ele estar despachando de um local que é a casa? Não, o local onde o presidente despacha
é do Palácio Planalto, pelo amor de Deus. E aí, como é que o Heleno vai estar na porra do Palácio Planalto? Só se for debaixo da mesa do Lula, caralho. Escondido ali embaixo. Basicamente isso. A gente começa com esse nível de absurdo. Gente, as teorias que eu vi falaram que a faixa era fake, porque não era a mesma que o Bolsonaro usou, que a faixa era fake. Pegaram uma foto do Lula, inverteram, dizendo que ele tava com todos os dedos no lugar, sendo que inverteram a foto, que não era a mão que tá faltando dedo. Falaram que tava errado, porque ele não subiu a rampa do Planalto, ele subiu do Congresso, sendo que, literalmente, toda a cerimônia de posse começa na porra do Congresso. Daí você vê que é uma galera que começou a acompanhar a política, não tem nem 2 anos, nunca assistiu uma posse na vida, se muita do Bolsonaro e olha lá, o outro falando que o Lula não subiu a rampa do Alvorada, sendo que o Alvorada não tem rampa. Umas coisas assim, umas teorias da conspiração, uma coisa maluca. Teve um falando que, agora também essa já venceu, né, mas teve um falando que aquilo foi só simbólico, porque diz que a posse mesmo era só no dia 5, então aquilo era um teatro. Teve gente falando também que o Bolsonaro tinha colocado em todos os prédios da esplanada, os ministérios, tinha colocado os cartazes. E esses cartazes, obviamente, foram retirados, né? Falando que, sério, eu acho que essa pra mim é a mais absurda. Teve gente falando que foi tudo feito em computador, que era tudo 3D, computadorizado, que aquilo não estava acontecendo, que era tudo uma grande montagem que estava sendo exibida na televisão. A gente assistiu a montagem em tempo real, realmente muito bem feita, né? A montagem. Estávamos lá, vimos tudo. Assim... É isso, gente. É um hospício a céu aberto. É um hospício a céu aberto. E, para piorar, né? Pra piorar tudo isso, né? Nós temos o Bolsonaro fingindo que ainda é presidente do Brasil. Ele tá apostando, né? Pelo menos desde terça-feira, postando como se ainda fosse o presidente do Brasil. Como se estivesse despachando. O que se torna ainda mais bizarro. Além dele não reconhecer a derrota, ele se comporta... Aí eu já não sei mais dizer. Não dá para chamar isso de infantilidade. Isso não é infantilidade, isso é a cretinice mesmo. É para manter esse povo de porta de quartel, esse bando de desocupados, bando de vagabundo, né, que não tem o que fazer, é para manter essa galera pilhada. Não tem um outro motivo. Pode até falar, ele pode estar perturbado, caralho, não sei o quê. Pode ser, até entendo que esteja, eu espero que esteja mal, depressivo, triste pra caralho, porque ele fez isso com a gente por 4 anos, né? Ele nunca se importou. Então, por que caralho eu vou me importar com ele? Mas assim, não consigo compreender essa atitude como algo simplesmente impensado, como algo que venha de simplesmente de uma depressão, de uma não aceitação, enfim. Isso pra mim é mau caratismo, entendeu? É desonestidade e tem um motivo, né? O motivo é esse, manter-se com essa cambada de palhaço que está em frente ao quartel, pilhada, para que eles continuem lá e tentar, de alguma forma, desestabilizar esse novo governo. Mas não vão conseguir porque cada vez mais os quartéis estão vazios. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, tem um temporal e eu achei a coisa mais incrível, porque a porra do temporal foi só no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Parece que foi enviado pra cima da porra dos bolsonaristas, sabe? Eu moro no bairro da Tijuca, que é próximo do centro, não caiu uma gota d'água. Uma gota. No centro foi um temporal, um dilúvio. Arrasou a porra do acampamento dos bolsonaristas. Postei até hoje na página. Arrasou. Acabou com a porra toda lá. Barraquinha voou, bandeira do Brasil, dentadura, daquele monte de aposentado de merda que fica lá, de viúva da ditadura. Acabou com a raça deles. Coisa mais linda. Eu fiquei tão emocionado agora que eu até me perdi, né, no que eu estava falando. Mas enfim, é isso. Não entendo que o Bolsonaro esteja passando mal, né? Que passando mal, não. Que isso seja o motivo dessa merda toda que ele tem feito, fingindo que ainda é presidente pelo Twitter. Não entendo que isso seja algo que seja oriundo de uma depressão ou de qualquer outro problema de nível psicológico. Eu acho realmente que sociopata não tem depressão. Sociopata não tem esse tipo de crise que ele finge ter, aí fica derramando lágrima, aí faz uma live falando, porque a gente despertou a consciência, não sei o que. Não, você despertou uma cambada de animal. Eu não sei de que bueiro que esses caras saíram pra
para falar e praticar barbaridades, porque é isso que eles fazem o tempo inteiro. É isso que eles fazem o tempo inteiro. E esse negócio dele de ficar postando como se ainda fosse presidente, ele tá querendo ali, evidentemente, criar uma espécie de governo paralelo, alguma coisa assim. Só que o lance é o seguinte: ninguém reconhece mais ele como presidente, a não ser essa massa de imbecil que tá 65 dias, por aí, uns 65 dias na frente de quartel, sabe-se lá pago por quem. E quem não tá pago lá é duplamente imbecil. É duplamente imbecil que tá na porta de um quartel, porra, tomando chuva. Assim, não que eu tenha pena, não. Por mim vai um ciclone tropical lá e varre todo mundo de lá. Né, já que, infelizmente, ainda não houve uma atitude por parte do Exército de limpar a porta dos quartéis, né? Isso deveria ter acontecido há muito tempo, já que é uma área, né, uma circunscrição militar ali, deveria ser tomada alguma providência. Mas não, ninguém tomou providência nenhuma, tá? Essa coisa de deixar correr solto. Mas o fato é que os acampamentos estão minguando, né? Tem gente que... As pessoas são burras, mas uma hora elas se tocam, né? Fala, pô, tô aqui igual um palhaço aqui na porta, plantado, gritando para acionar o artigo 142, Forças Armadas salvem o Brasil, e o caralho, não tá acontecendo porra nenhuma. As Forças Armadas tá todo mundo dentro do quartel pintando meio fio, né? O artigo 142 não veio, Bolsonaro não assinou porra nenhuma e saiu do país. Eu tô aqui, né, um babaca aqui, que não faço nada. Fico na frente do quartel achando que sou um patriota. Aí, porra, minha esposa tá me chifrando, meu filho tá fumando maconha. Quer dizer, realmente deve ser uma coisa muito frustrante ser um patriotário desse. Porra, já teve uma boa parte que voltou pra casa, né? Tem o pessoal que tá lá até hoje plantado, né? Mas, detalhe, eu passei voltando de Brasília ali pela porta, né? Do Comando Militar do Leste. E assim, o pessoal tá acampado ainda, mas tá em silêncio, tá quietinho. Você não vê aquela gritaria que tava antes. O pessoal tá mais tímido, tá mais acanhado. Daqui a pouco eles saem. Daqui a pouco eles saem e vão encher o saco, sabe sei lá como. Parênteses que eu tô falando muito. Eu vi no Twitter ontem ou anteontem que estavam convocando uma greve geral contra o governo Lula, né? Quer dizer, a greve geral resta saber com quem, né? Assim, vai ter muito capim sobrando, né? Que o gado para de comer, aí vai sobrar capim. Sabe com quem que vai ser a greve geral? Vai ser dos próprios empresários que estão financiando essa merda. Só que eu fico pensando, né? Eles já estão dando férias coletivas para os empregados dele, né? Há 2 meses. Por quanto tempo mais que eles aguentam ficar parado? É uma boa, né? E outra coisa, se é para eles pararem as empresas dele até quebrar, que seja. Vai ser lindo ver isso daí. Esse bando de merda, de empresário golpista. Exatamente. Quer dizer, greve geral é uma piada, realmente. Exatamente. Que quebrem e deixem espaço para empresa de gente normal crescer. É isso. Não vai faltar, com certeza não vai faltar. Não vai faltar incentivo, não vão faltar novas empresas crescendo para que a gente volte a ter um país decente. Já chegando no final aqui do nosso giro de bizarrice, temos mais 2 pontos aqui a serem falados. Isso sim é infantilidade. O Bolsonaro, ele ao sair do Palácio Alvorada, ele deixou as portas todas trancadas. Alvorada não, perdão, Palácio Planalto. Na varredura da Polícia Federal, no Palácio do Planalto, eles tiveram que chamar um chaveiro para abrir as portas. Assim, eu fico imaginando, isso sim é de um nível de infantilidade, de imbecilidade sem precedente. Nunca foi feito isso na história, sabe? E eu acredito que nunca se passou isso pela cabeça de nenhum ex-presidente na história. Agora, uma molecagem dessa, sabe? E achou que ele o quê? Que o Lula ia chegar lá no palácio, ele ia entrar no Palácio do Planalto, seria ele que ia chegar a enfiar a mão na maçaneta primeiro e, nossa, a porta está trancada, me fudi. Porra, será que ele achou mesmo que ia ser isso? Porque, caralho, muito antes do Lula entrar, as portas já estavam destrancadas. Que eu não sei se eles sabem, mas a segurança do presidente, ela existe. E antes do presidente entrar em qualquer lugar, tem uma varredura. E a única coisa que aconteceu foi a Polícia Federal chamar um chaveiro e destrancar a porra da porta, é só isso. E continuar a varredura no Palácio do Planalto. E o que foi encontrado, lamentavelmente, também foi mais uma cena, né, infantil. Inclusive os empregados também falando muito sobre isso. Dentro das gavetas, pacote de biscoito aberto. Os empregados dizendo que a mesa dele ficava cheia de terra porque ele gostava de botar os pés em cima da mesa. Imagina a desgraça que devia ser despachar, né, com o Bolsonaro. Inclusive leite derramado pelo chão, pela mesa. Assim, uma desgraça total. Parece realmente
realmente uma criancinha mimada, aquele pior tipo possível, né, de criança mimada. E agora ainda teve a matéria do Jornal Nacional, em que a Janja mostra todos os danos que foram feitos no Palácio da Alvorada. Não bastasse isso, ainda tem tapete furado, obra sacra no chão, mesa totalmente danificada. Gente, são móveis históricos. Não é uma mesa ali que foi comprada semana passada nas Casas Bahia. Não, são móveis históricos que estão lá dentro. Piso todo danificado, vidro quebrado, provavelmente pelo Carluxo, algum chilique dele. Sabe, uma coisa assim assustadora, uma coisa horrorosa, um desrespeito com o patrimônio, um negócio assim vergonhoso, sabe? O cara tratou o Palácio do Alvorada como se fosse o chiqueiro pessoal dele, um negócio absurdo, assim, nojento. Não tem outra coisa pra falar. Não, é uma situação muito bizarra que a gente não tá acostumado a lidar com esse grau de incivilidade, né? O cara, porra, deixar o palácio todo cagado, trancar a porta, quer dizer, um cara... Eu não sei o que ele queria com isso, entendeu? Porque é realmente o sujeito que não sabe lidar com uma derrota, né? E que simplesmente fala, não, vou ficar fazendo pirraça, né? Assim, já que eu não posso brincar, eu vou quebrar o brinquedinho aqui pro meu amigo não brincar. Já que não posso jogar bola, eu vou e isolo no quintal do vizinho. Quer dizer, um boçal mesmo, assim. Porra, ele acha que o Lula ficou triste por causa disso? Que o Lula perdeu 1 minuto do sono dele por causa disso? Quer dizer, assim, não tem nem o que comentar de uma coisa dessa, entendeu? Ele só mostra, assim, o nível, né, o subnível desse ser que deixou o Planalto, né? Falaram, de fato, que tinha muita sujeira lá. A presença dele por si só já era uma sujeira, né? A presença dele por si só já emporcalhava o Planalto, emporcalhava qualquer lugar que ele passasse. Pois é, minha gente. Mas passou esse absurdo aí. E agora a gente pode tentar se concentrar de novo, né? Em discutir amenidades, em pensar em amar novamente. E vamos pro quinto e último aqui do Júlio de Bizarrice. Eu juro pra vocês, eu juro, bem jurado, não é brincadeira isso que eu vou falar. Não é um esquete, não postaram de zoeira, é real. Vocês lembram do discurso do ministro Silvio Almeida tomando posse, né, no Ministério dos Direitos Humanos? O discurso foi esse aqui. Vou dizer o óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Teve gente incomodada com o discurso, incomodada a ponto de responder isso aqui. Engraçado, homens brancos, heterossexuais, ricos não existem e não são importantes para vocês? Acho que o que não deveria existir é essa separação, independente de cor, gênero e classe social. Todos existem e devem ser importantes para o governo. Todo cidadão deve ser importante para o governo. Mano, assim, o melhor de tudo é que a gente teve a deputada, né, Andréa Werner, lá de São Paulo, respondendo, né, esse sujeito, dizendo assim: sinto sua dor de homem branco, heterossexual e rico. Você não está só. Obviamente, né, ela sendo irônica, né, a maravilhosa aí, Andréa Werner. Muito boa a resposta dela. Mas assim, cara, o maluco realmente ficou incomodado. Um discurso maravilhoso daquele, falando exatamente de recorte da nossa população que, infelizmente, ainda são excluídos de muita coisa da nossa sociedade. E
aí vem um imbecil desse, que eu só posso falar isso, né? Um imbecil desse, se incomodar e querer colocar ele, né, como homem, e ele querendo ainda se exaltar como um homem rico, né, e branco e heterossexual, e como se fosse, nossa, muito difícil, né, a vida dele, né? Excluído, né? Nossa, meu Deus do céu, que dificuldade que deve ser. Depois fui ver, esse merda ainda mora fora do país. O que eu tenho pra falar é: chore se você chorou. Olha, o que eu fico impressionado é o seguinte: Ministério dos Direitos Humanos. Obviamente, na cabeça de ameba desse sujeito, ele deve estar pensando, não, todo mundo é humano, então, porra, eu não me senti contemplado aqui, porque sou alvo de muito preconceito, sendo homem, branco, hétero e rico. A vida deve ser muito difícil, realmente. Então, assim, me senti discriminado pelo ministro, que realmente resolveu fazer um discurso falando de minorias que são historicamente discriminadas, que não têm acesso a direitos básicos, como tipo direito à vida, né, que são alvo de violência constante. Ele vem e fala, não, porque estou me sentindo segregado, porque no fundo é isso que ele está falando. Quer dizer, o cara que fala um troço desse, parece que é piada, até verificar o perfil da pessoa. O sujeito está achando que é oprimido porque é um homem branco, hétero e rico. Realmente, assim, que sofrimento, né? Deve ser uma coisa difícil, né? Ser uma coisa triste. É um animal, cara, é um quadrúpede, não tem como qualificar um ser desse, sabe? Ele devia ter vergonha de escrever um negócio desse. Devia ter vergonha, assim, um troço. É de cair o cu da bunda. É demais mesmo. Mas enfim, com esse, né, discurso do homem branco, hétero, oprimido, a gente encerra aqui o nosso giro de bizarrice, né? Foi bizarrice demais o dia de hoje. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de governo Lula. Primeiro vamos começar pela posse, né? A gente veio falar de posse, exatamente de posse do presidente Lula e dos ministros. Gente, que momento, que coisa linda, né, a posse. A passagem da faixa. Eu já imaginava que iam preparar algo estrondoso, porque não é simplesmente ganhar uma eleição, né? É ganhar uma eleição como foi essa eleição. Foi uma coisa assim, extremamente difícil. A gente lutando contra a máquina do governo, desvio de dinheiro de verba pública, que voltava como doação de campanha, e o uso da máquina do governo de uma forma totalmente assim, indiscriminada, sem o menor pudor. Fora o que foram esses 4 anos, fora o que foram esses 6 anos, né? De voltar 6 anos no tempo, desde o momento em que a Dilma sofreu impeachment, depois passando pela prisão do Lula, tudo isso, né, que acabou culminando na eleição desse ser abjeto, né, que foi o Jair Bolsonaro. E com isso, o sofrimento, né? O sofrimento que foi esses 4 últimos anos, culminando na pandemia e com a morte de mais de 700 mil brasileiros. Mas aí o que foi visto nessa posse, o que conseguiram preparar para a passagem da faixa, foi de fato uma coisa assim que não tem como ninguém, como povo brasileiro, não se sentir representado. Todos nós nos sentimos muito representados, né? Ali, de estar ali naquele momento, como se todos nós estivéssemos colocando a faixa no presidente Lula. Sim, realmente o que foi organizado ali foi muito simbólico. Aquele grupo de pessoas que subiu com o Lula a rampa foi um grupo, assim, maravilhoso, diverso. Algo que a gente não via, né? Ficou essa questão de quem entregaria faixas. Falaram muito da Dilma entregar, o que também seria muito bonito. Mas vendo da forma que foi feito, eu acho que foi ainda mais bonito. Não que não teria sido bonito com a Dilma, mas eu achei, assim, maravilhoso. Foi um negócio que repercutiu internacionalmente. Foi lindo. Eu acho que depois disso, não tem como uma posse presidencial superar o que foi essa, sabe? Eu acho que vai ser impossível. Mas também é muito simbólico, porque ela representa a volta da democracia, né? Pelo amor de Deus. Depois de tudo que a gente passou. Eu achei, assim, toda a cerimônia da posse, achei uma coisa... Cada detalhe, né? Foi muito bem pensado. Aquela questão do Alckmin e da Lu também desfilarem no Rolls Royce foi uma coisa muito simbólica, né, de que o Alckmin realmente vai participar do governo, e também para mostrar essa questão de ser uma frente ampla, né, de estar o Alckmin ali presente, mostrar que realmente foi uma frente ampla política que foi formada e que vai
governar também. E a questão de não ter tiro de canhão, porque houve uma preocupação com animais, com pessoas com deficiência, com crianças, com autistas, com todo tipo de pessoa, né? Porque realmente é um barulho ensurdecedor. Eu acho que cada detalhe foi muito bem pensado, foi muito simbólico. A questão da cachorrinha resistência também, subir a rampa, tem todo o simbolismo, porque a resistência, pra quem, né? Eu acho que todo mundo já sabe nessa altura do campeonato, mas ela foi adotada pela Janja na vigília, enquanto o Lula ainda estava preso. Então, o fato dela subir a rampa é muito simbólico também, né? Essa coisa de ela tava lá onde o Lula estava preso e agora tá subindo a rampa com eles ali. Foi de um simbolismo maravilhoso, assim também. Tudo ali tinha simbolismo, tudo foi muito bem pensado. Acho que se fosse a Dilma levando a faixa, teria muito aquela questão da retomada de uma normalidade que foi interrompida com um golpe, né? Não teve passagem da faixa da Dilma pro Temer, porque o Temer, ele foi ali o personagem-chave no desfecho de um golpe que depois uma presidenta eleita. E quando o Temer passa a faixa pro Bolsonaro, passa, né, numa eleição que foi marcada, assim, por um crime que foi tirarem o Lula, sendo que ele era líder nas pesquisas, né? Então, se teve fraude em eleição, não foi fraude na urna, foi a fraude que foi aquele processo do Lula na Lava Jato. De fato, a Dilma teria esse caráter de estar como se fosse retomando o fio da história que foi interrompido, né? Mas, sim, ver, porque era isso, né? Era o povo, simbolicamente ali, entregando a faixa ao Lula. Bolsonaro, quando ele recusou a entrega da faixa, o Mourão, quando falou que também não ia entregar, eles prestaram um grande favor ao povo brasileiro em não fazer isso. Porra, não sujem a faixa, não contaminem a faixa presidencial. E quando se vê pessoas que representam setores historicamente excluídos entregando a faixa ali pro Lula, subindo a rampa junto com ele, é justamente assim, o povo voltou ao poder. O povo, de novo, tá no Palácio do Planalto. É o povo no governo. É a democracia de fato. Então, assim, acho que não tem nada mais simbólico, mais bonito. Aquela cena realmente é de impactar, né? Assim como em 2003 teve todo o impacto que era o primeiro metalúrgico a assumir a presidência, em 2023, né, 20 anos depois exatamente, é o povo brasileiro subindo a rampa junto com o metalúrgico que novamente assume a presidência depois de todo esse processo, depois de tanta destruição, depois de tanta desgraça que a gente passou. Então acho que é um momento assim a ser celebrado. Acho que todos nós temos motivos para ter uma imensa alegria, porque essa vitória é fruto de muitas mãos. Sem dúvida. Então, acho que a gente pode começar pelo Silvio. Silvio maravilhoso, sem defeitos. Roqueiro, ele é do rock. Ele é do rock, ele é fã de quadrinho. Me agrado tanto de ver o Silvio ser fã dessas coisas, porque essa nerdaiada em céu fica puta. E eu adoro ver a nerdaiada em céu puta. Mas agora falando minimamente sério, Silvio fez um discurso maravilhoso, fez um discurso inclusivo, falando que as pessoas LGBT, as pessoas negras, as mulheres, todos vão ser incluídos e todos são importantes pro governo. E aí a gente escuta aquilo e a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E me belisca. É uma coisa, tipo assim, tem um cara no Ministério dos Direitos Humanos que está falando sobre direitos humanos e tá falando sobre, tipo, respeitar as pessoas. Meu Deus, isso é muito bizarro. Falando que elas têm valor, que elas são importantes pro governo. Meu Deus, sabe? Não tem uma louca falando de cor de roupa. Não tem uma louca falando em goiabeira ali. Tem uma pessoa com uma formação pra isso que não mentiu no currículo e que sabe o que tá falando. Meu Deus, que absurdo! Acho que é interessante que nos últimos 4 anos a gente estava acostumado com o seguinte: ministra da Economia destrói a economia, ministra dos Direitos Humanos que ataca os direitos humanos. A gente estava acostumado com ministro do Meio Ambiente que estava preocupado em destruir a legislação ambiental para permitir que os amiguinhos grileiros dele acabassem com o meio ambiente. Então a gente estava observando um projeto de destruição do país. E agora a gente está vendo um governo que, de fato, propõe uma inclusão, de fato, de minorias sociais e cessa um discurso de violência contra essas minorias, que foi o discurso hegemônico dos últimos 4 anos. E um discurso institucional, porque partia da presidência da República. Então, eu acho que, por exemplo, a indicação do Silvio Almeida, ela tem um
o discurso dele foi assim. É porque eu realmente não acompanhei, não tive tempo de ficar acompanhando os discursos dos ministros, né, no momento da posse deles, mas o do Silvio Almeida realmente foi de arrepiar. E quando ele diz, eu vou falar coisas óbvias aqui, mas que nos últimos 4 anos foram relegadas, foram ignoradas, e começa a falar mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, isso tem uma importância muito grande. E tem um simbolismo muito grande, porque são esses grupos que são representados nessa fala em um momento como a posse, ou seja, é ele direcionando o discurso que inicia a atuação dele, a gestão dele à frente do Ministério, mostrando ali a importância que esses grupos vão ter na promoção de políticas públicas que vão ser voltadas para essas minorias sociais, que são alvo de todo tipo de violência historicamente, e que nesses últimos 4 anos a gente viu um retrocesso enorme. A ministra da Mulher também, a Cida Gonçalves, teve um discurso, né, para lá de convincente, e o ápice foi o momento em que ela defendeu o aborto, né, seguro e legal para as mulheres. E, assim, obviamente, né, a tropa toda bolsonarista, que agora vão se tornar viúvas, né, desse momento, porque não vão voltar mais ao poder, eles, na mesma hora, começaram a atacar. E não, assim, falando agora que nós temos um governo de verdade, com ministérios, com pessoas preparadas, não adianta ficar falando de religião, querer debater questão de saúde pública colocando religião no meio. Não vai acontecer mais. Meus amores, aborto é questão de saúde pública, questão de saúde da mulher, entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, a pessoa que não gera uma porra de um filho, ou que nunca pôde gerar, pelo menos, um filho, ela não tem nada que tá falando disso, não tem que se intrometer, porque no final das contas, o aborto ele é feito, o aborto ele acontece, e acontece, infelizmente, para a mulher rica, ou principalmente para as amantes aí dos deputados e de homens ricos, e acontecem em clínicas de 5 estrelas, onde elas são muito bem atendidas. Agora, para a faixa da população mais humilde, elas vão abortar também, só que elas vão abortar em locais insalubres, e que muitas vezes elas são extremamente maltratadas, muitas vezes morrem. Então, sabe, não adianta, sabe, acabou esse momento do obscurantismo, do negacionismo. Então, a partir de agora, nós vamos debater tudo isso à luz da ciência, né? E quando a gente falar de aborto, hoje nós vamos falar sobre saúde pública, né? Então, assim, achei sensacional a fala. Obviamente, a tropa do Bolsonaro já está colocando vídeo, né? Tentando fazer aí todo tipo de malabarismo e pirotecnia para chamar atenção para isso, né? Para dizer que o governo malvadão, que assassina criança e pipipipopó. Mas não adianta, o discurso deles em breve vai ser abafado, porque o que vem por aí é um momento de informar. Informar a população. Eu tenho algumas coisas para adicionar sobre isso. Uma das coisas que mais me afetou, e eu acho que afetou boa parte das mulheres durante essa eleição, foi que a gente retrocedeu uns 30 anos na discussão sobre aborto. Que eu percebo que há, 7, 8 anos atrás, quando eu debati esse assunto com qualquer pessoa, seja no digital, no virtual, né, ou no presencial, era muito mais uma questão de debater as ideias mesmo, sabe? E eu percebo que durante essa eleição, um dos argumentos era aquela coisa, não, mas o Lula apoia o aborto. E não existia nem a discussão se isso deveria acontecer ou não. Era simplesmente ele apoia o aborto, logo ele não presta, entende? Então, assim, a gente retrocedeu uns 30 anos nessa discussão e me dói profundamente ver a América Latina praticamente inteira legalizando o aborto. E uma das coisas que eu lembro que me bateu, assim, a bad quando eu vi, eu tava vendo um trecho da campanha do Partido Democrata nos Estados Unidos para as midterms, né, que são as eleições de meio de mandato, que aconteceram agora, e uma das campanhas deles, um dos argumentos que eles usavam, né, para votar nos candidatos do Partido Democrata, era para impedir os republicanos de continuarem revogando direito ao aborto em tudo que é canto. E era um comercial em que uma mulher era perseguida, a polícia batia na porta dela, levava ela, tal. E assim, eu não quero usar os Estados Unidos como exemplo de algo que funciona, nem nada do tipo, até porque é um país extremamente atrasado em saúde pública, atrasadíssimo. Mas aí me bateu uma bad de olhar para aquilo e pensar, cara, até lá, sabe, que é atrasado, a gente tá vendo uma discussão muito mais madura sobre o tema do que aqui. Vários países legalizando o aborto e a gente ainda nessa discussão
religiosa, essa discussão retrógrada, né? Essa discussão que sai do campo das ideias e que sempre, absolutamente sempre parte pro ad hominem, porque você vai debater esse assunto com alguém e é sempre abortista, não sei o quê. Eu sou uma pessoa extremamente calejada de discutir esse assunto. Eu discuto legalização do aborto, eu estou na militância pela legalização do aborto desde pelo menos 2008. Não é 2018, não, é 2008, tá? Então, assim, um assunto que eu tô extremamente calejada e é um assunto que eu via de 2008 até 2018, em 10 anos, eu vi esse debate maturar e aí... Em 4 anos, eu vi ele retroceder, sabe? Voltar a 30. É absurdo, sabe? É absurdo que algo tão básico como o direito reprodutivo da mulher seja discutido dessa maneira. Ainda mais quando não é só liberar o aborto. Não é só uma questão de liberar o aborto. Mas uma mulher que quer fazer uma laqueadura transforma a vida dela no inferno. A verdade é que no Brasil a mulher não tem direito ao próprio útero, né? A gente tá presa ao próprio útero e é isso. Não tem escapatória, entendeu? Você não tem como evitar um filho, né? Porque muitas mulheres não conseguem usar vários métodos contraceptivos, não podem usar pílula, não podem usar métodos hormonais, enfim, é complicado. E se você engravidar, você não pode fazer nada. Então, resumindo, tal da maternidade compulsória, a gente não tem direito nem ao nosso próprio corpo, e essa questão, ela retrocedeu 30 anos. Então, assim, é desesperador, é absolutamente desesperador ser mulher no Brasil hoje, e eu espero mesmo que as coisas passem a caminhar para frente, porque é bizarro a gente ainda tá com uma legislação que parece ter sido feita em 1800 e alguma coisa. E não no século XXI. É isso. E ainda tentaram retroceder ainda mais, né? Com o tal do Estatuto da Nascitura. Cara, desde que eu estou nesse debate sobre legalização do aborto, desde que eu estou nessa militância, se fala em Estatuto do Nascituro. Só que para vocês terem uma ideia, lá em 2008, mais ou menos, a gente falava disso como piada. Que a gente sabia que aquilo não ia ser aprovado, a gente falava de uma maneira assim, como se aquilo fosse uma coisa surreal, que nunca fosse acontecer. E aí chega agora, e essa porra quase foi aprovada. Então, assim, é assustador. É macabro, é isso. Lamentável. Não, é desesperador mesmo. É desesperador e, assim, se a gente for parar para pensar, alguns avanços importantes que a gente teve nos últimos anos foram fruto de decisão do STF, quer dizer, não foi coisa nem obra do Congresso, nem nada do tipo, compreendendo que precisava ter igualdade de direitos e tal. E a questão do aborto é uma discussão que não vai para frente no Brasil, não se abre nenhum debate, porque o que de fato aconteceu foi a interdição de uma discussão, porque ficou pautada, né, por uma pseudo-moralidade e o uso da fé justamente para tratar a temática da forma mais moralista mesmo possível, não tem outro termo. É a questão de controlar o que uma mulher deve ou não deve fazer, o que deve ser o objetivo da vida dela. Então é um troço muito, muito escroto, muito atrasado. O Estado querer ditar esse tipo de coisa, né? Querer legislar sobre esse tipo de coisa, sendo que, assim, abortos acontecem a rodo, é um problema de saúde pública. Querer criminalizar isso, porra, quando eu vejo alguém, como foi o caso daquela menina de 10, 11 anos de idade que foi estuprada, Nossa. e que houve uma decisão da justiça para que ela pudesse abortar, e foi um bando de fundamentalista religioso, talibã, tupiniquim, para a porta do hospital, apoiados pela Damares. Pena que essa filha da puta não caiu da goiabeira, que Jesus não puxou a perna dela para ela cair da goiabeira. E aí coloca na porta do... Gente, uma criança de 10, 11 anos de idade, já naquela situação, tendo passado por uma violência que ela vai carregar, marcar a vida inteira, e ela vai para o hospital para fazer o procedimento, porque ela finalmente conseguiu a autorização, e vai um bando de talibã para ficar rezando na porta e impedindo os médicos de entrarem. Gente, assim, olha o nível que esse país chegou. Olha o nível, o fundo de poço que esse país chegou. É uma coisa, assim, de dar um ódio, sabe? Eu lembro da repulsa que eu tive quando eu vi aquela cena. É porque eu tô tentando não extrapolar aqui os limites e para não tomar um processo, mas tá difícil, porque é uma coisa muito revoltante, é de embrulhar o estômago. Cara, essa gente louca sempre existiu.
Eu digo pra vocês, como alguém que sempre esteve nessa militância aí pelos direitos reprodutivos, desde aquela época, quando eu entrei nessa militância, eu me lembro que tinha gente que ia fazer protesto na frente do Pérola Byton, né? Que o Pérola Byton, pra quem não sabe, é um hospital referência, que realiza aborto nos casos previstos por lei, né? Em São Paulo. Sempre teve essa loucura, sempre teve. Mas assim, a diferença é que era meia dúzia de gato pingado, sabe? E agora, você tem essas pessoas sendo apoiadas por membros do Congresso. É um negócio surreal. Eu me lembro que tinha um pessoal assim, mas era um pessoal que, naquela época, isso há mais de 10 anos atrás, era um pessoal que era silenciado quando passava dos limites. Hoje em dia, não. Hoje em dia fazem o que bem querem. Sendo sincera, eu não imagino essa cena acontecendo, das pessoas indo lá rezando, impedindo a menina de abortar, há 10 anos atrás. Eu não consigo imaginar isso acontecendo há 10 anos atrás. Teria meia dúzia na internet reclamando, com certeza, mas não aconteceria o que aconteceu. Não aconteceria. Então, assim, a gente realmente retrocedeu e é um absurdo. Há 10 anos atrás, você ser estúpido ainda era motivo de vergonha. Mas aí com o nascimento do bolsonarismo e de todos esses youtubers, né, a maior parte deles pagos, né, para fazer propaganda de extrema-direita, né, isso se tornou uma coisa sensacional. Nossa, olha como que eu sou idiota. Olha uma competição de quem é o mais imbecil, quem é o mais estúpido. Quem fala a pior estupidez, né, de todas. Se tornou uma competição. E o mais incrível é que hoje você tem muita gente, né, que exalta, né, esse nível de estupidez. E esse é um problema, né, desse momento que nós estamos vivendo. É um problema que é uma questão, né, que nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que lidar com ela nesses 4 anos de governo e que a gente não pode dar bobeira, a gente não pode perder agora, a gente tem que dar um jeito, né? Já ganhamos a eleição, mas temos que dar um jeito de continuar vencendo essa narrativa. E a partir daqui a gente começar a ampliar, né, essa vantagem que a gente tem sobre eles. Porque, infelizmente, você tem um Bolsonaro terminando o mandato dele, obviamente como presidente que é avaliado da pior forma possível, porém, é um cara que tem 39% de aprovação. Eu digo de aprovação, tá? O cara tem 39% de aprovação. Essa é uma coisa absurda. Com tudo que aconteceu, ele ainda ter 39% de entrevistados que aprovaram o governo dele. E, com certeza, tudo isso daí pautado nessas questões morais, que foi onde esse governo, a maior parte do tempo, se fortaleceu. Fazendo falácia, enfim, criando espantalho. Mas é aí que eles se fortaleceram, né, dentro dessas pautas morais. E é aí que a gente precisa ganhar deles. É dentro desse terreno que a gente precisa ganhar essa narrativa para que a gente possa avançar, trazendo de novo à luz aí a população. Sim, daí a importância de fazer comunicação nos próximos 4 anos, né? Isso aí. E continuando, a gente está falando aqui sobre a posse dos ministros agora, né? A posse, né, dessas posses que chamaram mais atenção. E aí eu vim para Marina Silva, né? Como é bom, né, ter uma ministra do meio ambiente que vai defender o meio ambiente. E a posse da Marina Silva não foi simplesmente por ser a Marina Silva, por ser a figura da Marina Silva, né, que todo mundo já conhece, todo mundo sabe o potencial, mas assim, a posse dela antes de começar já estava uma coisa estrondosa, porque foi a posse mais lotada de todas e era uma fila enorme que dava volta no Palácio Planalto. Assim, eu sinceramente eu fiquei sem saber se aquela galera toda conseguiu mesmo entrar para assistir a posse dela. E assim, Marina, eu posso falar bem porque eu conheço pessoalmente, né? Eu morei em Rio Branco, no Acre, por 8 anos e o que foi? Você não sabia disso? Não, meu Deus do céu, é cada dia uma coisa nova que eu descubro. Rapaz, pois é, tem muita história. O Pedro, assim, ele já morou em todos os lugares, tá? Ele tem rodinha. E a segunda coisa é que o Pedro, ele é tipo a Barbie, porque ele já teve todas as profissões. Pois é, eu falo, eu sou praticamente todos os integrantes do Village People, né? Que cada um é uma profissão, é uma personalidade, enfim. Tá, continua. Então, eu morei em Rio Branco, no Acre, por 8 anos, e eu tive a honra de participar
participar da primeira eleição da Marina. Eu tinha 14 anos, em 1994, quando ela se elegeu senadora. Eu participei da campanha dela, com 14 anos. Por incrível que pareça, eu já era super militante, super petista, e que foi assim, ninguém esperava, né? Que ela poderia ganhar a eleição daqueles vários caciques, né? Que já tinham lá, já existiam por lá e estavam disputando, né, a eleição para o Senado. E ela veio e tomou, né, aquilo. Né? E aí, a partir daí, a gente sabe qual é a trajetória dela, né? A gente passou por alguns momentos aí também com a Marina de divergências, teve algumas questões aí também com o Lula, mas isso aí, que bom, que já está tudo muito bem resolvido, né? Que nesse momento aí em que a gente precisou realmente deixar para trás os desentendimentos, as rusgas, isso foi brilhantemente deixado. E a gente pode hoje, né, contar com a Marina de novo. Eu acho que a Marina tem algumas questões. Primeiro que eu critiquei não sei quantas vezes a Marina por algumas escolhas que ela fez no passado e que eu não acho nem que tenham sido jamais movidas por interesses pouco republicanos, nem nada do tipo. Acho que a Marina é uma pessoa que tem uma integridade, um caráter que ninguém pode questionar sobre a vida dela, a lisura dela. Eu acho que ela fez, sim, escolhas erradas em alguns momentos, mas movida por questões ali pessoais, né, sentimentais mesmo, termos de ressentimento que ela criou com a Dilma, enfim. Mas o fato é que ela, assim, sempre foi uma pessoa muito, muito íntegra, muito correta. E ninguém pode falar que ela não é compromissada com a pauta do meio ambiente, porque assim, se tem alguém que tem esse compromisso de vida, a vida dela é essa pauta. Sempre foi, desde o tempo do Chico Mendes, lá atrás, década de 80, sabe? Então, assim, acho que ela estar no Ministério do Meio Ambiente e assumindo o Ministério do Meio Ambiente 20 anos depois da primeira vez, sabe? Tendo passado por tudo que passou. Teve uma coisa que eu fiquei feliz nessa eleição, foi ter a Marina de volta. Eu acho que foi muito positivo, foi bom, sabe? Ela teve ali na última eleição presidencial um desempenho muito, muito ruim e todo mundo pensou que ali era o fim da Marina, né, político dela. E ela mostrou que não, tá aí, ministra do Meio Ambiente, vai ter um trabalho desgraçado por conta da gestão aí anterior, Ricardo Salles e companhia, mas acho que ela é a pessoa que está mais à altura desse desafio e que carrega, pô, toda uma história, um simbolismo, uma coisa muito, muito marcante, né? E um dos ministérios nessa gestão que eu acho que é mais importante é justamente esse, porque grande parte do Brasil, no momento de ser um pária internacional, tem a ver com a destruição das políticas de preservação da Amazônia. A gente está vendo muitos países voltando a investir no Brasil por conta disso, né? Por saberem que o governo Lula vai ter essa preocupação. Tá vendo países voltarem a colocar dinheiro em fundos de preservação da Amazônia. Teve agora a Suíça, se eu não me engano, que já anunciou aí a entrada de alguns bilhões, né, para o Fundo de Preservação da Amazônia. E as questões de relações internacionais mesmo, que tinha muitos países que romperam por conta disso, né, da irresponsabilidade desse governo com o meio ambiente. E hoje a gente tem mais de 20% da Amazônia desmatada, e é algo que não tem volta. Não é como se você fosse ali, vamos plantar de novo. Não dá, não funciona assim. E as mudanças climáticas estão aí, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que quando a gente entra nessas questões, você pega um paranoico tipo Bolsonaro, que acha que o resto do mundo tem interesse na Amazônia por causa de grafeno e nióbio, que acha que quer tirar grafeno, tirar nióbio, tirar a puta que pariu do solo, quando na realidade a preocupação do resto do mundo é porque sem a Amazônia não chove. Gente, sem a Amazônia não chove. Sem a Amazônia não se consegue cultivar nada em basicamente nenhum lugar do mundo, sabe? É um negócio assim, surreal. E as mudanças climáticas estão aí. A gente tá vendo aí uma onda de frio absurda nos Estados Unidos, como nunca se viu em sei lá quantos anos. Nevascas caindo, onda de calor não sei aonde. E isso tudo é por conta de mudança climática. E a gente precisa resolver essas questões. Não só para a gente não virar um pária internacional, mas porque a gente precisa da Amazônia, a gente precisa da chuva que vem de lá e a gente precisa poder plantar e colher. Porque sem Amazônia não tem agro, não tem nem agro, nem agricultura familiar, não tem água e todo mundo morre. É isso. Exatamente isso. Então vamos lá. Passamos aqui para os recados subversivos, né? Que agora é a hora da nossa galera, dos seguidores da página, darem
o recado dele pra gente. E aí a gente pediu aqui mensagens, né, de início de ano, de início de trabalho. E vamos que vamos. Vamos lá. Felipe Boni, ele mandou aqui pra gente: vocês são perfeitos. Ótimas publicações. Uhul, Felipe. Valeu, cara. Valeu mesmo. Estamos aí começando o ano com tudo e esperamos que esse ano você possa curtir ainda mais o nosso trabalho, tá? Pode ter certeza que nós vamos nos esforçar e muito para isso. Paulo Tormente chegou aqui falando que o Bozo está desempregado. Feliz 2023. É isso aí. Tá desempregado, né? Viu as fotos dele lá em Orlando, parece que ele tá querendo disputar pra síndico do condomínio que ele tá, né? Ridículo. Porque tá todo mundo puto com o Bolsonaro naquele condomínio, né? Vocês viram? É todo mundo não, né? Tem uma galera ali, porque parece que quando você fala em brasileiro morando nos Estados Unidos, assim, a gente já sabe que o alto índice de imbecil, né? Infelizmente. Mas, assim, os vizinhos americanos estão tão putos, isso é verdade. Então, posta fotos suas. Queremos saber a de mim. Olha, Salles. Já andou postando, gente. Salim. A gente assina os posts, é só você stalkear a gente, amigo. Vai lá, dá uma stalkeada. Mas assim, talvez esteja rolando um interesse. Estamos aí, acho que estamos quase todos solteiros, então vão lá stalkear. Ai, é isso. A gente vem aqui com Smith Ferini. Ninguém soltou a mão de ninguém e hoje virou abraço. Feliz picanha em 23. Uhul. Adorei a mensagem dela, é isso aí. Um ano novo com muitos abraços, com muito amor, com muitas conquistas e com muito churrasco com a picanha pra galera, tá? Pra quem não é, sinto muito, tá? Faz aí seu churrasco vegetariano, vegano e vai curtir também. A Marisa X Manso, vocês fizeram meu 2022 muito melhor. Amo vocês todos. Sucesso em 2023. Muito obrigada, querida. Obrigado, Marisa. Poxa, obrigado de verdade, cara, que a gente possa fazer o teu 23 melhor ainda. A Dani Bego, ela mandou pra gente: desejo voz, inspiração, olhar atento. Parabéns, esse perfil inteligente e criativo. Querida, a gente agradece a você por estar aqui com a gente e por ser tão ativa na página, por estar sempre nos posts, estar sempre respondendo. Obrigado, e que a gente deseja, né, o mesmo para você em termos de voz, inspiração, olhar atento, enfim, né? Muita felicidade nesse 2023. O 266 Vinícius tem um ponto no meio. Vocês são sensacionais e essenciais e nos fazem mais racionais. Obrigado. Eu adorei que ele rimou tudo, não sei se foi proposital, mas muito fofo. Muito obrigada, Vinícius, que seu 2023 seja maravilhoso. O Vinícius é um rapper, né? Ele foi comentando assim, foi rimando tudo. Muito bom. Muito bom. E que bom, né, que a gente está conseguindo fazer a galera mais racional. Essa é uma das intenções da página, pode ter certeza. Flávio Domingos mandou aqui pra gente: foguete não tem ré, com Lula vai. É isso aí, cara. Foguete não dá ré. Agora começou e a gente deseja que esse foguete alce voos cada vez mais altos. É isso aí, o que a gente deseja para esse 2023. Muito sucesso aí pro governo Lula. A Patrícia Foganholo, minha xará, comentou que tudo de bom que vocês fizeram pra gente retorne como dinheiro pra passagem aérea de passeio. Cara, esse foi o melhor desejo de ano novo que eu recebi. Quero muito. Maravilhosa. Pra você também, gata. Ângela Fofia mandou aqui pra gente: ama a página, parabéns. Cara, e a gente ama todos vocês, pode ter certeza. Tem uma coisa que eu queria poder ter mais tempo pra estar conversando com vocês nos posts, viu? E aqui no inbox também. Quem mandou mensagem aqui sabe. Teve uma pessoa aqui, a B. Karine. Sem vocês, a minha vida seria uma tistreza. Sim, ela escreveu tistreza mesmo, igual o cara do Novo. Só tenho a agradecer o trabalho de vocês, lindezas. Lindeza é você, Karine. Ela complementou: feliz ano novo, a alegria dos meus dias. Ela é muito fofa, gente. Muito fofa. Muito fofa. Sinta-se abraçada, querida. Nosso desejo aí de melhores coisas pra você, tá? Nesse 2023. Muitas realizações, muito amor, muito carinho, e que o Ministério do Namoro possa fazer a diferença aí na sua vida, se é que já não fez, né? Letícia Coimbra, queria ter te encontrado em Brasília na posse. Pra quem será que foi esse? Não sei. Nem a gente se encontrou direito. A questão é o seguinte, só pra você ter uma ideia, me perdi até do Iago na posse. Pois é.
Pra você ter... Olha, tem tanta gente que eu queria... Tava foda, todo mundo sem sinal lá. Exato. Não deu para encontrar ninguém, não vi Patrícia, não vi Pedro, não vi ninguém. É isso aí. Na virada, ele tava lá comigo, eu com a Patrícia, com a Mainara também, mas depois disso a gente se perdeu geral. No dia da posse, a gente perdeu geral. E teve muita gente, né, aqui falando, né, em questão de amizade, muita gente, né, que segue a página, que a gente acabou se tornando amigo, conversando, a pessoa passou a seguir a gente no perfil pessoal, e que eu queria muito poder encontrar, dar um abraço, conversar um pouco, né, conhecer, né, pessoalmente, só que infelizmente não deu. Fica pra próxima. Cara, a minha maior indignação com a posse foi dos meus amigos que não foram comigo, porque o pessoal que foi comigo, claro, né? Tipo, encontrei, eu tava com o Pedro, com um outro pessoal que eu conheci lá, um pessoal maravilhoso. Mas as pessoas que não foram comigo, eu não consegui encontrar ninguém. E a minha indignação eu encontrei o Zé Dirceu e não encontrei nenhum dos meus amigos. Eu encontrei uma pessoa conhecida e não encontrei os meus amigos, entendeu? A Naira ou Naira, não sei. Escreveu, eu achei maravilhoso. Lula 2023 já é uma mensagem de feliz ano novo. Sim, me representou com essa mensagem. Exatamente. E a Lu Ravazzo mandou aqui parabéns pelo excelente trabalho. Tamo juntos em 2023. Cara, junto e misturado, pode ter certeza, querida. Tamo junto e misturado, é isso aí. 2023 com Lula, vamos arrasar. E a Mayla Fagundes. Obrigada por terem lutado com a gente por um Brasil do futuro. Essa questão do Brasil do futuro é isso que a gente sente mesmo, né? Voltamos para o futuro, porque a gente tinha ido para o passado várias décadas e agora a gente voltou para o futuro, né? Exatamente. E aí vem aqui a Marta HZ. Desejo que nesse ano precisamos ser menos subversivos, porque teremos muitas notícias boas para contar. Então, que saibamos ser subversivos na hora certa, tá legal, querida? E que, de fato, que tenhamos, né, muitas notícias boas para contar. Tá legal? Valeu, beijo grande aí. Um ótimo 2023 para você também. O Rafael _P Brito. Amo vocês. Descobrir esse perfil alegrou minha vida. Cara, esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que me quebra, assim. Eu fico, meu Deus, que fofo. É muito fofo mesmo. A Paula Fabiana mandou aqui, obrigada, vocês lavam minha alma diariamente. Olha aí, é mais uma mensagem que quebra a gente. A gente se sente realizado com isso, de fato. Porque com isso a gente vê que a gente está indo além. Além de informar, fazer a galera rir, a gente está conseguindo ir além. Então é um feedback muito bom que a gente colhe com essas mensagens. Paula, beijo grande, tá? Pra você. Excelente 2023. Tamo junto, hein? Eu, J. Freire. Vamos manter a subversão e a fiscalização. Estamos de olho. Obrigado pelo conteúdo. Isso mesmo, acho super importante também, porque a gente não é gado, entendeu? A gente questiona o que não tá certo e com certeza vamos fiscalizar e vamos questionar, né? É isso aí. O Thiago Rodrigo mandou aqui, será que ainda esse mês já teremos a quebra do sigilo dos 100 anos? Meu querido, eu sou fofoqueiro nato. Patrícia falou disso no programa, que agora como é que você acha que eu tô? Mas, pô, tem que ser esse mês, cara, que eu não aguento mais. Eu acho que, cara, quem é fofoqueiro no país, como a maioria dos brasileiros são, tá aqui, assim, numa ansiedade só. Mas vai sair, eu acho que antes do final do mês, hein? Eu sou suspeita para falar que o Pedro realmente é um fofoqueiro, viu? Um fofoqueiro. Eu ouvi tanta fofoca que vocês não têm ideia das fofocas que eu escutei do Pedro. O Gabriel Venâncio. Gabriel tá sempre comentando, sempre. Ele é super ativo na página. Obrigado pelo apoio em 2022. Que sigam com força enfrentando o bolsonarismo em 2023. Isso mesmo, Gabriel. Muito obrigada. Gabriel tá sempre mesmo, todo post tá ele lá. Parceiraço. Tati Vieira, amo e valorizo o trabalho de vocês. Um feliz 2023. Querida, muito obrigado mesmo. Que a gente possa passar aí mais um ano junto, aí nos posts da página, trocando ideia no direct. E é isso aí, vamos que vamos. Toledo de Bora. Que vocês continuem firmes, porque eu estou amando ficar informada por aqui. A gente vai continuar firme sim, e a gente ama que você tá amando ficar informada por aqui. Pode contar sempre com a gente. Pode esperar muita informação e boas gargalhadas. Gabriela Freixeda, parem de dar palco pra galera dos quartéis. Viremos a página para deixar nascer um novo Brasil. Querida, eu quero poder virar a página também, mas aqui, além da gente
fazer graça, a gente dá notícia. Então não tem como a gente esconder o que está acontecendo. Não seria legal da nossa parte também. Nessas duas questões, a gente precisa falar do pessoal do quartel, tanto para fazer vocês rirem, quanto para informar que ainda tem idiota perdendo tempo, né, sendo corno, cagando nas calças na frente do quartel. Tá legal? Mas eu espero, de fato, que em breve nós possamos virar essa página, que essa galera vai sair, vai ter que sair. Quem não sair vai ser saído. Enfim, tá legal? E deixar nascer esse novo Brasil. Valeu, querida. Beijo. A Ana Raquel mandou melhor página, melhor conteúdo antibozo que enriquece o dia. Feliz 2023, feliz novo tempo com Lula. É isso aí. Querida, valeu mesmo. Porra, muito feliz, viu? Você coloca a gente como melhor página de conteúdo antibozo. Um sonho isso, viu? É uma resposta, com certeza. Beijo grande e um ótimo 2023 pra você, tá? Seguimos juntos. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama e eu agradeço seu carinho e principalmente sua paciência de ter estado com a gente aqui até o final. Beleza? Semana que vem tem mais. Um beijo grande, feliz 2023. Que o Bolsonaro vá pra puta que pariu e seja preso. Feliz ano novo, galera. A você que chegou até aqui, que tenhamos um feliz 2023. Juntos e na luta. Felizmente a gente começou um novo tempo e vamos dar muita gargalhada junto, porque... E não vai ser de nervoso, dessa vez vai ser de felicidade. Beijão pra vocês. Beijão. Tchau, tchau. Valeu!